Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para a nossa quarta videoaula sobre cálculos químicos, resolvendo 4 questões importantes que eram nos vestibulares nos últimos anos. A primeira questão que eu vou propor para vocês, que é a questão número 13 na nossa sequência de videoaulas, é uma questão que vai pedir para a gente calcular o número de moléculas de um determinado gás por metro cúbico presente na atmosfera da cidade de São Paulo. Preste atenção no enunciado da questão. Questão 13, FUVEST. A região metropolitana de São Paulo tem cerca de 8.000 km². Um automóvel emite diariamente cerca de 20 mols de CO. Supondo que esse gás se distribua uniformemente por toda a área metropolitana até uma altura de 10 km, quantas moléculas de CO emitidas por esse auto serão encontradas em 1 metro cúbico do ar metropolitano? Adote as massas atômicas relativas, carbono 12 e oxigênio 16, e o número de Avogadro 6,0 vezes 10 a 23. Como a questão mesmo preconiza, nós temos uma área de 8.000 km² e há uma emissão de 20 mols de monóxido de carbono nessa área. Vamos considerar que a espessura considerada é de 10 km. Ou seja, eu tenho 8.000 km² de área e vou considerar uma espessura de 10 km. Isso é importante para que eu possa calcular o volume em que essa quantidade de CO, monóxido de carbono, vai estar espalhada. Aqui eu tenho um desenho esquemático. Eu desenho um paralelepípedo que simula justamente isso. Eu tenho uma área de base de 8.000 km² e tenho uma altura ou espessura do paralelepípedo de 10 km. E a minha região, o meu ar, está aqui dentro. E dentro desse meu paralelepípedo hipotético, eu vou ter espalhado 20 mols de monóxido de carbono. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? A área da base, 8.000 km², vezes a altura, 10 km. Vou transformar isso tudo para metro cúbico. É importante a gente lembrar que de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000. Ou seja, 1 quilômetro é 10 ao cubo metros. Se eu estou falando 1 quilômetro quadrado, em vez de ser por vezes 10 ao cubo, é 10 à sexta. Eu pego 10 ao cubo, elevo ao quadrado, vou ter 10 à sexta. Então, a minha área é de 8.000 vezes 10 à sexta metros quadrados. E a minha altura é de 10 vezes 10 ao cubo metros. Se eu fizer então a multiplicação da área pela altura, todo mundo já em metros, eu vou encontrar 8, e vamos contar agora os zeros. 1, 2, 3, 10 ao cubo, vezes 10 à sexta, 10 a 9, vezes 10, 10 a 10, vezes 10 ao cubo, 10 a 13. Então, 8 vezes 10 a 13 metros cúbicos de ar atmosférico, com esses dados aqui que foram fornecidos na questão. Agora, quantas moléculas eu tenho? 20 mols de monóxido de carbono, como um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, basta pegar 20 e multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Isso vai dar 2 vezes 6, 12. Tem um zero aqui, é vezes 10. Com 10 a 23, 10 a 24. Então, 20 mols de monóxido de carbono significa 12 vezes 10 a 24 moléculas de monóxido de carbono. Então, eu tenho o total de moléculas e vou dividir pelo volume, para encontrar justamente quantas moléculas por metro cúbico. Então, eu vou pegar 12 vezes 10 a 24, o número de moléculas, DCO, e dividir pelo volume em metro cúbico, que a gente já calculou 8 vezes 10 ao cubo. 12 por 8 dá 1,5, e 10 a 24 sobre 10 ao cubo eu mantenho a base, subtrai os expoentes, 10 a 24 sobre 10 ao cubo vai dar 10 elevado a 11, 24 menos 13 dá 11. Então, eu tenho 1,5 vezes 10 a 11 moléculas por metro cúbico. Questão bastante interessante. Vamos agora para a questão de número 14. Questão 14. Mauá, São Paulo. Tendo em conta os números atômicos do hidrogênio 1 e oxigênio 8, determine o número de elétrons existentes em 18 gramas de água. Adote como número de Avogadro 6,0 vezes 10 a 23 e massas atômicas relativas, H igual a 1 e O igual a 16. Como vocês podem ver, a questão nos pergunta quantos mols de elétrons há em 18 gramas de água.
Eu tenho que lembrar a vocês que a massa molar da água é 18 gramas. Porque a massa do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16, é H2O, 2 vezes 1, 1 mais 16, 18. Então, em 18 gramas de água, eu tenho 1 mol de moléculas de água. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora, olhando aqui para a estrutura do hidrogênio e do oxigênio, o número atômico do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 8. O número atômico indica o número de prótons. Então, uma molécula de água, H2O, vão ter 2 prótons, que vêm de onde? Do hidrogênio, dos 2 hidrogênios, e vai ter 8 prótons que vêm do oxigênio. O total de prótons que uma molécula apresenta são 10 prótons. 10 prótons por molécula de água. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons, então eu também tenho por molécula 10 elétrons. Então basta eu calcular o número de moléculas e multiplicar por 10, se eu estiver interessado em calcular o número de elétrons, porque por molécula eu tenho 10 elétrons. Bom, 1 mol de moléculas representa então 10 mols de elétrons. Só que como em 18 gramas de água eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, o total de elétrons vai ser 10 vezes 6 vezes 10 a 23, que nos leva a 6 vezes 10 a 24 elétrons em 18 gramas de água. Vamos dar agora, fazer com vocês a questão de número 15. Questão 15. Universidade Estadual de Londrina, Paraná. 3,0 vezes 10 a 23 moléculas de certa substância A tem massa igual a 14 gramas. Qual o valor da massa molar, grama por mol, de A? Adote como número de Avogadro 6,0 vezes 10 a 23. Como vocês podem ver, a questão nos dá uma primeira informação, que 3 vezes 10 a 23 moléculas da substância A pesam 14 gramas. E eu quero saber qual é o peso de 1 mol de moléculas. Ora, em 1 mol de moléculas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Justamente isso. Qual é a massa, então, molar dessa substância A? Basta, então, encontrar a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas, porque 1 mol de moléculas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Vamos, então, resolver essa regra de 3. 3 vezes 10 a 23 moléculas de A pesam 14 gramas. 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é o que eu tenho interesse, que é 1 mol de moléculas, x gramas. Se eu quiser calcular o x, eu vou multiplicar 14 por 6 vezes 10 a 23 e vou dividir por 3 vezes 10 a 23. 10 a 23 com 10 a 23 cancelam, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 14, 28 gramas. Então, a massa molar da substância A é de 28 gramas. Vamos dar sequência agora, resolvendo a questão de número 16. Questão 16, 6 Gran Rio. Um frasco contém uma mistura de 16 gramas de oxigênio e 55 gramas de gás carbônico. Qual o número de moléculas dos 2 gases no frasco? Adote como número de Avogadro 6,0 vezes 10 a 23. Uma questão mesmo preconiza, eu tenho 16 gramas de gás oxigênio, é importante isso, e 55 gramas de gás carbônico, CO2. E a questão pede quantas moléculas há nesse frasco que tem 16 gramas de oxigênio e 55 gramas de CO2. Eu vou usar aqui a estratégia. Vou calcular o número de mols de O2, vou calcular o número de mols de CO2, vou somar essa quantidade em mols e depois eu vou multiplicar pelo número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, para poder calcular o número de moléculas. Quando eu calculo o número de mols de O2, eu pego a massa de gás e oxigênio e divido pela massa molar. A massa dou 16 e a massa molar 32. 16 por 32, 0,5 mol de O2. Quantos mols de CO2? Eu pego 55, que é a massa de CO2, e divido pela massa molar de CO2. Como o carbono é 12, o O é 16, eu tenho aí uma massa molar de 44 gramas. Então, se eu divido 55 por 44, eu vou encontrar 1,25 mol de CO2. Ora, meio mol de O2 com 1,25 mol de CO2 tem um total de 1,75 mol de moléculas. Mas 1 mol de moléculas tem 6 vezes 10 a 23. Então, sempre que eu tenho um número de mols de molécula, basta multiplicar pelo número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, que eu tenho acesso automaticamente ao total de moléculas. Então, uma estratégia importante, se vocês quiserem sempre fazer assim. Calcula o número de mols de moléculas e no final multiplica por 6 vezes 10 a 23, como eu estou fazendo aqui. Então, 1,75 vezes 6 vezes 10 a 23 me dará o total de moléculas. Fazendo essa conta, 1,75 vezes 6
eu encontro 10,5 vezes 10 é 23. Ajustando aqui, eu posso andar com a vírgula para a esquerda, diminuindo o número, e aí eu tenho que fazer um ajuste aqui, aumentando o meu expoente. Então eu estou dividindo por 10 aqui e multiplicando por 10 à direita. Isso é igual, então, a 1,05 vezes 10 é 24 moléculas. É o total aí de moléculas que eu tenho nesse frasco, que contém 16 gramas de gás oxigênio e 55 gramas de gás carbônico. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês, se preparem aqui no canal. Essa é a 4ª videoaula de cálculos químicos, em que nós já resolvemos até agora 16 questões que caíram nos vestibulares e são importantíssimos para o Enem. Um forte abraço a todos, continuem nos assistindo e até a próxima oportunidade.